Ok, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. A JAF não para, nossas aulas, o sistema não para, apesar de estamos passando por essa situação tão terrível, tão pesada, mas nós já vencemos 3 meses praticamente, isso não vai demorar tanto, vamos ter mais um pouco de calma, porque tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. É uma nuvem negra, mas ela é passageira e tudo vai voltar de acordo com o que manda Nosso Senhor, ok? E aqui nós temos uns assuntos, dando continuidade ainda ao nosso assunto de sociologia, nós temos os assuntos aqui relacionados à questão do ambiente, algumas situações que a gente possa trocar uma ideia e contribuir para o aprendizado de vocês. Assim, a gente sente saudade demais de vocês, que aquele olhar forte de vocês, aquele sentimento de expectativa de ideias, como também essa reciprocidade dessa pergunta, esse questionamento, é que nos energiza em sala de aula, é que a gente fica assim mais competente, a gente fica mais inspirado e a gente sente um pouco da falta dessa presença de vocês, dessa energia, desse karma e tudo. Mas vamos continuar desse jeito porque é uma nuvem passageira, conforme eu disse, tá ok, pessoal? Então, ambiente, hoje eu quero uma relação do ser humano com a natureza. Nós já falamos em aulas passadas sobre desmatamento, queimada, desertificação e tudo, e agora a gente quer saber, assim, em caráter de sociologia, que não foi aula de geografia, né, nossa área de humanas, a relação que o ser humano tem com essa natureza. Tem que ser uma relação sustentável. Inclusive, pessoal, nós somos primeiro natureza. Antes de sermos o Zé Albino, sermos o Marcos, a Franciela, o Moacir, nós somos primeiro natureza. Nós somos prótons, nêutrons e elétrons, nós somos células, nós somos sangue, nós somos ferro, cálcio, potássio. Depois é que a gente se constitui. Enquanto ser humano passa a ser um ser social. Então nós não podemos esquecer de que primeiro nós somos assim, carne, sangue, célula, bíceps, tríceps, ossos. Nós não podemos esquecer disso. E os elementos que nos compõem é o mesmo elemento que está compondo hoje o tronco da árvore, a raiz da árvore, enfim. Só que com o processo industrial e tecnológico a gente se desvencilhou, a gente se apartou um pouco disso. A gente está sendo ser mais social do que ser natural, quando nós somos os dois. E só dá certo até no seu eu, sim, na sua concepção de ser, de existencialidade, só dá certo você fazer o casamento dos dois de acordo com a sua consciência. Então a gente deveria ter um comportamento sustentável e de certa forma a gente se classificaria como responsável. Mas muitas vezes nós temos um comportamento não sustentável e somos taxados como irresponsáveis. Por isso que a nova ordem econômica mundial trata os seres humanos entre a divisão entre os responsáveis e os irresponsáveis. Sendo que os irresponsáveis é esse que acha que o conhecimento, a relação que se tem com a natureza é uma coisa que não pode ser levada tão a sério. Muitas pessoas que acham que isso é brincadeira, mas assim, os eventos ambientais, ecológicos, já mostram justamente que isso é o contrário. A gente tem que cuidar da natureza sim. Porque se a gente tem um comportamento irresponsável, a gente tem a extinção da cultura tradicional, chama atenção para os indígenas. Os indígenas, verdadeiramente índios, pessoal, eles têm um comportamento de preservar aquilo ali. Se o índio acabar com a natureza, ele não sabe mexer na tecnologia, não sabe trabalhar na indústria, ele não vai para a cidade. A não ser que seja numa situação assim inusitada, numa situação assim de morte, de vida ou morte. Mas ele prefere estar lá pescando, prefere estar lá com a sua natureza e tudo. E isso de quebra, a gente precisa dessa natureza. Porque muitas pessoas acham que a gente precisa da natureza só no sentido climático. Mas, gente, nós temos muita coisa no contexto da medicina para ser pesquisada em raízes, seivas, gorduras, tipo digamos assim, de néctar que existe nessa natureza que possa curar o câncer, que possa curar a AIDS, que possa curar essa pandemia. Então nós não temos outra fonte de pesquisa no planeta que não seja a natureza. E isso já teve muitas respostas em várias vacinas, em vários medicamentos, para que torne o ser humano
sobreviventes. Não nos esqueçamos que a gente luta contra um ambiente, contra um inimigo invisível, que são os vírus e as bactérias. E nós precisamos dessa fonte de ciência. E se a gente acabar no fogo, com todas essas florestas que nos faltam, com outros animais que nos faltam, é uma coisa complicada. Por isso que eu exaltei aqui essa questão dos recursos, entendeu? Os recursos naturais e tudo. Nós temos assim, por exemplo, o petróleo, né? Se você queima o petróleo de maneira irresponsável, o petróleo são 65 milhões que ele foi formado. Quando acabar esse petróleo, como é que a gente vai esperar 65 milhões de novo para termos a gasolina, para termos a graxa, para termos o isopor, para termos o plástico? É algo assim a questionar, porque é questão de tempo. Usa o tempo, custo-benefício, usa o tempo. Nós não temos esse tempo todo, a não ser preservar. Essa é a questão de um rio. Por exemplo, a floresta amazônica, ela tem 450 mil anos de idade. No espaço de semana, você pode, o fogo destrói, você sabe, né? E aí, vamos esperar para ter uma floresta amazônica de 450 mil anos, para a gente ter seivas, néctares, raízes, para servir da pesquisa da medicina. Eu acho que daqui para lá todo mundo pensa distinto, né? Então existe essa situação, pessoal. Nós temos que usar a natureza, sim, isso é uma grande verdade. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, e é isso que chama essa responsabilidade, né? E de quebra, existe também a questão da promoção da pobreza, né? Se você acaba com a sua sobrevivência de rio, de matas, de florestas, vales e cascata, certamente a pobreza vai bater na sua porta, né? Então a gente faz um questionamento. Nós temos hoje um progresso ou uma dominação? Uma relação de fazer com que a gente sobreviva, enriqueça até, prospere, ou a gente tem uma relação de dominação em que a natureza passa a ser como nosso objeto? Há um grande questionamento nesse contexto, né? Porque o ser humano, ele deveria buscar a sua emancipação social, a sua liberdade plena. O que seria essa emancipação social, principalmente do ponto de vista ambiente? É superar a rudeza do trabalho, que você superou com a tecnologia, você já não puxa mais uma enxada, você já não corta mais de machado, isso aí seria até desumano, suas forças bem pesadas, esses trabalhos bem pesados assim, era necessário que vinha essa máquina assim, então você já tem essa emancipação. É só você parar um pouco para analisar. Eu fiquei analisando nessa pandemia, pessoal, se ia ter crise de abastecimento. Aí o especialista no Globo Rural disse, não, porque nós conseguimos a liberdade plena de termos a máquina e de termos a pesquisa industrial, científica e tecnológica dentro do campo que já produziu assim duplamente, quintuplamente o que a gente precisa. Só que no comércio e na indústria a gente teve que parar tudo porque ainda não arranjamos mecanismos suficientes para termos essa emancipação. Viu como a situação aí digamos assim, é um pouco complexa para se analisar? Então, assim, nesse progresso da dominação, você questionando sociologicamente, superar a rudeza do trabalho e superar a rudeza pela dominação através da liberdade. Você ter suas liberdades, você promover uma vida livre entre a sua produção e a preservação da natureza, né? Então, essa questão envolve a questão da dominação dos índios, né? Por que os índios aparecem sempre nos debates ecológicos? Porque eles são os primeiros donos da natureza, dos rios, dos vales de cascatas e tudo. Eu até acho que esses índios não podem ser tratados também como coitadinhos, como selvagens, como pessoas pobrezinhas que estão ali e tudo. Eu acho que tem que dar tecnologia, pesquisa para que eles façam esse gerenciamento melhor das suas comunidades e tudo. Eles se insiram no contexto tecnológico para que ele faça as suas melhorias, para que ele pesquise uma nova tecnologia dentro da semente, na vacina dos seus animais, na preservação da sua fauna, da sua flora. Por que não? O índio, isso aí seria um avanço muito grande, porque ele teria o conhecimento dele já de muitos e muitos anos, dos seus antepassados, dos seus anciãos, com justamente a ciência que agora aparece para fazer essa socialização, para fazer essa troca, esse feedback entre esses valores, né? Então, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi a desaculturação do índio, que é a perda da cultura dele, né? O europeu, quando chegou aqui, todos nós sabemos, ele teve que tirar a cultura do índio,
que ele teve que colocar o índio para trabalhar, para cortar o pau-brasil, para amassar a terra para o café, tanger o boi. Então ele teve que tirar um pouco dessa cultura, que foi o processo da desaculturação, e impor a sua cultura europeia, né? Trazer os valores europeus, os valores de religião, de língua, de economia, para que o processo de colonização viesse. Então, na verdade, pessoal, nós temos uma dívida assim, porque primeiro, até que você me prove o contrário, nessa questão de progresso e dominação, nesse questionamento, nós não temos ainda outro elemento social que não seja o índio a fazer esse processo de preservação e conservação dos seus recursos naturais. Não tendo um argumento de pobre, de coitadinho, de defesa, porque eles são os primeiros a ter. Não, assim, bem na lata. Vamos pegar o índio tecnologicamente, vamos tornar ele produtivo, vamos tornar ele conservacionista e vamos inserir ele no processo global, contanto que faça a preservação desses recursos naturais que tanta humanidade precisa. E então, pessoal, teve o processo da desaculturação e teve o processo da aculturação do índio. A aculturação, faltou opção aqui, que foi a adoção da outra cultura. O índio passou a se, digamos assim, a absorver essa cultura, a trazer essa nova cultura. E existem muitos índios que talvez não sejam também tão preservacionistas, ele já se insere na cultura capitalista, se insere na cultura da degradação, se insere na cultura empresarial. Enfim, pessoal, mas esse questionamento que nós fizemos, você não tem opção. Zé Albino não tem opção, o Júlio Alencar não tem opção, a humanidade não tem opção. Ou a gente tem um comportamento que preserva o ambiente e seja um comportamento amadurecido, democrático, cristão, para com a natureza, ou senão todos os elementos naturais serão destruídos. E o primeiro elemento natural destruído somos nós, que primeiro nós somos natureza. Faz-se necessário que a gente abra um leque de reflexão. Isso não é só a Amazônia, não. Isso não é só envolvendo governos, não. Isso é no quintal da sua casa, isso é na praia que você habita, isso é no pedaço de terra que você tem na preservação, na produção dos seus alimentos. Isso é no convívio com as sacolas de plástico, no convívio com o lixo da sua rua. Enfim, pessoal, um comportamento preservacionista, conservacionista, um comportamento democrático de relação do ser humano com a natureza, para que essa natureza sirva de herança para nossos filhos, nossos netos, e a gente conserve a vida humana na Terra, porque só pode ser garantida a vida quando primeiro a natureza passa a ser preservada com todos os seus recursos naturais, ok? Então foi esse o nosso recado, espero reencontrá-los bem, espero que esse esclarecimento tenha servido para o engrandecimento da sabedoria de vocês, da intelectualidade de vocês, para a formação de vocês. Fiquem em paz, se cuide, Deus abençoe todos nós, tá bom?